Salve, salve você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Camaradas Futebol Clube. Agora, nosso episódio número 5. Eu sou o Matheus Guedes, estou aqui na companhia de Felipe Santana, Júnior e André Ricardo. Hoje a gente está gravando esse podcast no dia 12 de março de 2021. E hoje tem bastante coisa para falar, né? Hoje tá cheio de coisa, aconteceu muita coisa durante essa semana. Quero começar falando sobre o Campeonato Paulista. De antemão, já deixo o meu abraço aí para os meus camaradas. E queria começar falando sobre a intervenção do Campeonato Paulista, né? Na semana passada a gente comentou muito sobre aquela fala do Lisca, que o Lisca se impôs pedindo pela paralisação do futebol, né? Principalmente da Copa do Brasil. E nessa semana que a gente empilhou recordes aí de mortes, que o estado de São Paulo está atingindo altas porcentagens aí de ocupação de leitos. O governador do estado proibiu o futebol aqui no estado de São Paulo entre os dias 15 e 30 de março. Então, com isso, a partir de segunda-feira, o Campeonato Paulista está paralisado. Teve até aí conversas para saber se o campeonato ia rolar no Rio de Janeiro ou não, né? Parece que essa conversa até declinou, mas o fato é que o campeonato está paralisado. Os jogos no estado de São Paulo não estão permitidos. Então, eu queria saber a opinião dos meus camaradas sobre isso. Quero começar com você, Felipe. Um abraço. Abraço, meus camaradas, André, Júnior, ao Matheus, que diretamente de São Bernardo do Campo, trazendo bons ventos de esperança, né? No momento que a gente vive. Em relação à paralisação do Campeonato Paulista, eu vejo como uma decisão meramente política. Eu creio que desde o ano passado, quando o Bolsonaro se colocou a favor da volta do futebol, né? Inclusive com o apoio da diretoria do Flamengo na ocasião, então todo mundo que estava num espectro político antagônico passa, a muitas das vezes, para tentar fazer esse antagonismo, né, partir para um lado assim um pouco meio sem reflexão, né? Primeiro que a gente está falando do Bolsodória, né? Não é o Dória que tenta se colocar agora como um representante do iluminismo e tudo mais. Esse mesmo cidadão, dia 1º de março, 12 dias atrás, né, colocou as igrejas como atividade essencial, né? Então, o futebol é um meio que dá muita visibilidade, né? Então, acaba que isso fica meio em voga, essa disputa política, né? Então, eu vejo mais como uma disputa realmente pensando na candidatura em 2022, né? A gente sabe que, como eu disse, né, como o futebol é um meio que tem uma capacidade muito forte de gerar engajamento, né? Então acaba que paralisar o futebol meio que realça o nome dele com um determinado segmento, né, político. E é engraçado, né? Porque a gente tem alguns pontos assim. Geralmente quem defende a paralisação do futebol, né? O primeiro, no caso, seria porque causa aglomeração, né? Isso é meio complicado, né? Porque, primeiro, quem deixa ocorrer as aglomerações, né? Os bares estavam até o final de semana passado abertos normalmente, né? Estão, pelo que me consta ainda, né? O toque de recolher, eu não sei quando que vai começar a valer em São Paulo, né? Se já vai valer agora, a partir de segunda, né? Mas estavam funcionando normalmente, né? Os shoppings, tudo abertos, cinemas e outras atividades assim que geram, né, concentração de pessoas. Então, eu acho que se essas pessoas se aglomeram, né, acho que a culpa não é do futebol, acho que são delas mesmas e das autoridades que deixam que isso aconteça, né? Eu vejo que, por mais que exista esse argumento, né, que o futebol cause aglomeração, também gera uma capacidade muito grande de reter pessoas em casas, né? São muito mais pessoas que ficam em casa do que uma porcentagem ínfima, né, dos malucos lá que vão se aglomerar e tudo mais em volta de estádio. O segundo argumento também tem a ver com a insensibilidade, né? Tem um número trágico, catastrófico de vítimas, né, do Covid. Acho que nem na Segunda Guerra gerou tantas mortes assim, né? Então, acaba que quem defende, né, ou tenta
de algum modo, né, fazer com que o futebol tente se reinventar nesse momento, acaba sendo taxado como insensível, né? Porque vem sempre aquele argumento, pô, mas você está assistindo futebol enquanto tantas pessoas estão morrendo todos os dias, realmente, reafirmando, né? É um período catastrófico, uma tragédia que acontece todos os dias, mas o que que não é, não é? O que não é insensível você fazer numa situação dessas, né? Você está em casa assistindo um filme, você está rindo com seu filho ou com sua filha, é um, seria uma insensibilidade com as pessoas que estão morrendo? Você está, não sei, conversando com algum amigo, fazendo algo, rindo, tudo mais, também não seria uma coisa insensível? Então, por que o futebol, né? O futebol, eu acho que nesse meio reúne totais capacidades, né, de você fazer a testagem. Os jogadores são testados a cada 2 dias. E, inclusive, a Europa, né? A Europa, no meio do lockdown, continuou seguindo os campeonatos, né? Porque eles perceberam que é uma parcela ínfima que acaba se contaminando, né? E também esses jogadores que se contaminam, na maioria das vezes não, digo com certeza que não se contaminam nos CTs, né? A gente tem vários exemplos aí de jogadores que retornaram, né, após o período de paralisação do futebol no início do ano passado, né, que se apresentaram já com Covid, né? Esses jogadores não se contaminaram em campo, né? E também é, os jogadores, só a gente vê qual é a postura deles, né, nas redes sociais deles mesmo, né? Todo mundo sem máscara em vários lugares e tudo mais, tirando foto, sei lá onde, né? Passando férias juntos, todo mundo junto. Então não é no campo, não é no meio profissional deles que eles se contaminam, né? E além do mais, é um meio que eu acho que mais testa, né, no país, tem uma capacidade de gerir, de ter recursos próprios, né, para isso. Então é muito seguro em relação a isso. E o outro argumento, né, que sempre vem, que eu até li no blog do Menon, no UOL, né, que ele dizia que os jogadores não deveriam se arriscar para gerar um entretenimento alheio. Isso realmente eu concordo com ele. Mas os jogadores não estão ligando para isso. Os jogadores acham que vale o risco, então eu não vejo como. Acho que o futebol nesse meio é não é um dos problemas, né? Não é porque as pessoas, não é porque tem mais de 2.000 pessoas morrendo por dia que a culpa é do futebol. Acho que não. Passa longe, é um dos nossos menores problemas, né? Acho que o maior problema é quem está sentado na cadeira da presidência, eleito por 57 milhões de pessoas, gere o país dessa maneira, né? O futebol, em meio a isso, tenta apenas sobreviver. Já não tem público no estádio, né? Que é uma das principais fontes de renda dos clubes. Então, a parte do futebol, os clubes vêm fazendo, né? Os clubes vêm fazendo a parte deles, né? Então, sinceramente, eu não vejo qual pode ser o impacto da paralisação do futebol no combate à pandemia. Pegando. Pode ir lá, Júnior, pode ir lá. Só ia pegar um gancho no que o Felipe falou, só que a gente fica difícil a gente defender a paralisação quando quem tá ali se expondo, que são os jogadores, pouco falam, né? Pouco se posicionam. Então, se eles não estão se importando, quem somos nós, né? Mas vai lá, Júnior, um abraço. Assim, um abraço aí para você, Matheus, Felipe, André. E aí vou também pegar uma carona nisso que vocês estão falando, né? Os jogadores, eles basicamente, né, não se posicionam porque todos estão aglomerando nas suas horas de lazer, né? Falando todos também já é demais, né, mas a maioria. E eles postam, né? Então hoje em dia você consegue acompanhar, mesmo que você não queira, cara. Aparece toda hora foto desses caras em site esportivo, né? Que a gente está acompanhando ali para saber das notícias naturais de equipes, sobre como eles vão jogar, transações, né? Transferências, e acabam vindo também essa vida particular. Você acaba consumindo sem querer. Mesma coisa do Big Brother, né? Que a gente Pô, você nem precisa assistir o Big Brother, cara. Tu vai saber o que está acontecendo, porque o Instagram vai te avisar. E aí, com isso, né, é muito complicado
de você querer, né, se posicionar a favor realmente de uma paralisação quando tem essas nuances que são muito relevantes para o debate, né? E outra coisa, né? Se eles estivessem fazendo realmente uma quarentena tranquila ali, para não paralisar o futebol, para eles continuarem ganhando a grana deles e tudo mais, pouquíssimos casos teriam pipocado, mas a verdade é que eles não se aguentam. Então, toda hora pega um ou outro em festa e depois quando o cara vai jogar, né, vai treinar, contamina o elenco e a gente fica vendo aí vários clubes, né, sendo prejudicados de uma vez só com 19, 20 casos de Covid, quando na verdade, né, poderia ser muito mais isoladamente esses casos aí, pô, verificados dentro dos grupos, que é o contrário. Eu, por mim, o futebol continuaria, né? Mas a gente dependeria muito mais de uma conscientização desses caras, que eu acho que não acontece. Então, meio que, para não ficar sendo do contra, né? Essa paralisação de 15 dias aí, com permissão para que continue treinando, se ela servir de conscientização social ali, para a galera, de repente, né, dar uma baixada na bola, pelo menos quem gosta de futebol, né? Porque a polícia não faz o trabalho dela, a galera muito bem querendo se aglomerar ou não, se a polícia ficasse atenta, resolveria esse problema e as pessoas teriam que ver de suas casas os jogos, né? Mas não, a polícia não faz. Então, de repente, se for para contribuir, né, nessa questão, para que as pessoas permaneçam em casa ali, que o futebol pare essas 2 semanas e que seja providenciada a vacina, né? Compre as vacinas, que as vacinas existem, elas estão aí, elas precisam ser compradas e o presidente fake deveria estar fazendo isso. Vamos ver agora, né? Que depois que o Lula fez o discurso aí, o cara já até assumiu que a Terra é plana. Vamos ver agora que a Terra é redonda, desculpa, que não é mais plana. A Terra agora é redonda, botou até um globo lá, né? Um absurdo. Vamos ver o que ele faz agora para frente. Tem até o Zé Gotinha miliciano. É a coxinha da milícia. Boa noite, camarada Felipe, Matheus, Júnior. Boa noite a todos. Queria dizer que eu concordo com o Júnior, concordo com o Felipe, que o Felipe, inclusive, tocou num ponto muito importante, né, que é a questão da paralisação ser uma coisa muito mais política do que algo consciente, né, pelo Dória. Então, realmente, né, tanto que se fosse algo realmente consciente, muitas outras medidas já teriam sido tomadas muito antes, né, e fora isso, né, outras atividades estão acontecendo normalmente, bares estão abrindo normalmente, pessoas estão andando sem máscara normalmente, estão ficando nos bares, né, normalmente, enfim, estão se aglomerando, festas estão acontecendo. Então, a paralisação do futebol acaba sendo uma coisa muito pontual e muito pouco eficiente, né, do ponto de vista realmente que importa, né, de frear uma possível quantidade de casos, enfim. E o Felipe falou bem também, né, o futebol, claro que a gente não pode desprezar, né, a questão de que realmente é arriscado, a gente está no pior momento, e concordo totalmente até com a fala do Lisca, com todo mundo que está preocupado, inclusive do futebol, mas o futebol em si, da forma que ele está sendo praticado, ele não gera aglomeração, né? O problema é que os jogadores que aglomeram fora do trabalho, né? Fora dos treinos, fora dos jogos. Então esse que é o problema, isso aí a gente tem casos e casos de jogadores aglomerando em festas, né? Então a paralisação do futebol em si, né, dos jogos em si, não vejo que vá mudar muita coisa, né? Então, realmente é uma coisa muito mais política pelo que o futebol representa, né? E aí um outro ponto que vocês estavam falando também é sobre vou dizer, o impacto disso, né, na sociedade. E eu penso que futebol é arte, né? A gente tem que levantar essa questão de que o futebol é algo fundamental, pelo menos para mim, acho que para vocês também, é algo que tá fazendo, assim, pelo menos para mim, tá fazendo uma diferença muito grande, no sentido de eu conseguir me manter bem, minimamente bem, né, diante de tudo isso, diante dessa conjuntura política, dessa pandemia. Então é algo que meio que eu me alimento, né? Como é a arte, né? A gente se alimenta da arte para a gente conseguir se manter bem, né? Então fico pensando até que ponto também a paralisação do futebol poderia ser prejudicial nesse sentido. E até talvez que vocês podiam comentar também isso aí para vocês. O que significa o futebol para vocês, né? Mas a gente já ficou sem carnaval, por exemplo. A gente já deixa de fazer várias coisas que a gente quer. Pelo menos quem
quem está sendo consciente, né? E aí, paralisar o futebol, né, eu fico pensando, o que a gente vai ter ainda de entretenimento, né, para a gente se distrair, para a gente se alegrar um pouco, né? Mas, enfim. E aí, um outro caso é que não adianta parar o futebol só de São Paulo, né, e o restante do futebol continuar. Então, e também acho que nem a paralisação do futebol inteiro talvez seria tão eficiente, porque vai parar até quando, né? E a gente já está num momento ruim. Pode ser que, como já foi falado, né, vai ficar 2 semanas parado, ou talvez um mês. Pode ser que quando, teoricamente, voltaria esse futebol, deva voltar, né, esteja até pior do que está hoje. Então, eu acho que dos problemas é o menor, né, essa questão do futebol parar ou não. Mas, diante das condições de São Paulo, claro, tá passando por muitas dificuldades, é razoável que pare, sim. Mas acho errado muitas outras coisas não pararem, né? E muita coisa ser largada de mão, o pessoal deixar correr solto, né? Então, eu acho que o futebol poderia continuar, né? Não agora, a parada é até correta, mas assim, no geral, acho que o futebol poderia continuar pelas características, pelas condições, pela estrutura que tem. Como o Felipe falou também, questão de testagem, estrutura que tem, né? Claro. Ninguém ali tá sem apoio, né? Tem todo um apoio ali, tem toda jogar até o salário, né, que os jogadores ganham ali, ninguém tá despreparado, né? Então, eu acho que da atividade do futebol é uma das que menos tem risco assim pro pessoal, né, que tá envolvido. Futebol praticado da forma como está sendo, né? Então, eu vejo essa paralisação assim mais como um ato político mesmo, que é pouco eficiente no que ela se propõe. Essa é que é a minha visão. Só reforçando que o futebol ele para aqui no estado de São Paulo a partir de segunda-feira, então vai ter rodada normalmente do Campeonato Paulista. Inclusive, o jogo mais importante do estado nesse final de semana vai acontecer, que é o clássico batateiro, que é o clássico aqui da minha cidade entre Esporte Clube São Bernardo e São Bernardo Futebol Clube, que infelizmente vai acontecer em Campinas por conta da condição precária que a Prefeitura de São Bernardo deixou o estádio 1º de maio, aquele que o Lula fazia greves e mais greves nos anos 80. Mas vamos rodar a pauta, falar um pouco sobre a Copa do Brasil. Domingo passado acabou, né? Eu falei que o Palmeiras ia ganhar, vocês apostaram aí no que o Grêmio ia pelo menos tentar competir e não foi o que aconteceu, né? Foi um jogo até meio que fácil, vamos dizer assim. O Grêmio não deu muita resistência ao Palmeiras e o Palmeiras está aí, tetracampeão da Copa do Brasil, 3 títulos no ano. Felipe, você ficou um pouco frustrado com o Grêmio? O que você achou? Diria que faltou mais empenho, mas pelo trabalho do Renato, né, recentemente, a gente vê que o time é um deserto de 10, né? Fica fácil se verificar isso, né? Então, um time que tem, quando tem a posse de bola, uma posse de bola estéril, é chuveirinho na área e tudo mais, e esse é um título, ou uma perda de título, né? Se a gente olhar pelo lado do Grêmio, que tem a marca Renato Gaúcho, né? Porque ele inexplicavelmente bancou a escalação do Paulo Vitor e ele falhou nos 3 gols. É uma coisa bizarra, né? A gente que é aqui do Rio de Janeiro, a gente conviveu muito com o Paulo Vitor, né? Ele sempre foi um goleiro mediano para... Mediano, diria, nem mediano para bom, sempre mediano mesmo. Seria mais ruim para mediano, né? Então, não dá para explicar mesmo, né? Essa escalação. Fica na conta do treinador, acaba sendo, né? Mas eu vi um jogo truncado, um jogo que era o estilo favorável ao Palmeiras, né? No contra-ataque, um jogo de muita... Um jogo muito vertical, né? Nos contra-ataques, de integração rápida, né, entre os setores, né? Que é o jogo do Palmeiras, né? Sobre o comando do Abel. E, de fato, é um jogo eficiente, né? E foi suficiente. Eu acho que o título foi merecido. O Palmeiras jogou mais do que o Grêmio as 2 partidas. E então ficou em boas mãos. Ficou em boas mãos. Eu achei que em alguns momentos faltou, como eu já tinha dito no início, né? Mais empenho do Grêmio, né?
Mas também fica difícil, né? Quando a gente tem um estilo de jogo que é tão indecifrável, né? A gente sempre criticou, né, o Palmeiras, do Luxemburgo, por não ter uma cara, né? E o Grêmio, esse Grêmio do Renato é meio que isso também. Você não consegue enxergar o que que é, né? É, bola, jogada de linha de fundo, bola na área. É sempre isso. Não tem uma construção, né, de jogadas. Não tem um meio-campo com volúpia, né, como era nos melhores momentos do Renato Gaúcho, lá em 2016, 2017, né? Então é outra coisa, é outra faceta do Grêmio, né? Então, dentro dessas perspectivas, foi um título merecido para o Palmeiras. O Grêmio não fez por onde, nem ameaçou, né? Então, faz parte nessa temporada atípica que a gente viveu, né? O Palmeiras ter conquistado tantos títulos jogando dessa maneira, né? Acho que é muito simbólico. É só, Felipe, você comentou sobre o Paulo Vitor. Teve uma zoeira que eu vi na internet no domingo, que domingo passado foi dia de paredão falso, né? Tanto no Big Brother quanto no gol do Grêmio. Mas o Júnior, o Palmeiras agora 3 títulos na temporada, né? Manteve a base para essa. Se bem que uma temporada emendando na outra, não tem nem como ter perdido a base, né? Mas é um trabalho bem promissor do Abel. Queria saber se você acha que nessa temporada de 2021 agora, o Palmeiras se coloca como time a ser batido ao lado do Flamengo. Totalmente, cara. Eu acho que esse, esse embate entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo dia 11, já vai ser, como diria os mais antigos, um tira-teima, né? Então, estilos antagônicos de jogar futebol e duas potências aí pelo menos nos últimos 4 anos aí, ganhando vários campeonatos e chegando bem, né? Nos que não conseguiram vencer. Então, acho que para a temporada 2021 vai seguir a mesma linha, né? Possivelmente, dependendo do que for acontecer no Atlético Mineiro, talvez tenha algum tipo de disputa ali no Brasileiro, né? Mas ainda não me convence, não. E por conta de alguns perfis de jogadores mesmo que não são os que eu costumo gostar. Mas estão contratando bastante, né? É pro bem ou pro mal. Pode ser que dê tudo certo ou pode ser que dê muita coisa errada. Então, continuo colocando os dois ali, como você mesmo frisou aí, Palmeiras e Flamengo, com, né, um pouco aí de fichas, né, jogadas no Atlético Mineiro que vem correndo por fora. Ainda não acredito no Grêmio para essa temporada, acho que continua ainda um pouco atrás, pode chegar como chega nas Copas ali, né, tentar fazer alguma coisa, mas com esse estilo de jogo aí que apresentou na final, fica muito complicado, precisa se reforçar para querer alguma coisa um pouco mais frutífera. E São Paulo, né? São Paulo, de repente, se o Crespo conseguir algum sucesso mais para o final do ano ali, né? A gente pode, de repente, ter o São Paulo saindo da fila, né? Para mim, tá ali como quarta força nacional, vamos dizer assim. Eu gosto do elenco do São Paulo, e acho que tem muitas chances, né, de chegar em alguma coisa. Não sei se em Copa, mas de repente nos pontos corridos eles podem fazer algum verão. Ô André, eu queria saber de você um pouquinho de sua opinião sobre o Abel Ferreira. É o seguinte, o Abel Ferreira, eu fiz um levantamento aqui sobre o Palmeiras dos últimos 20, mais de 20 anos, aí, por volta de 20 anos, quase 30, desde 93. Porque o Palmeiras ele entrou numa fila de quase 18 anos, foi campeão em 93 a partir da era Parmalat. E desde o começo da era Parmalat até a final da Copa Libertadores, o Palmeiras tinha ganho apenas 20 títulos. Apenas não, né? 20 títulos, bastante coisa. Desses 20 títulos, 15 tinham sido com Luxemburgo ou Felipão. E o Abel ele é o primeiro cara, fora Felipão e Luxemburgo, a ganhar mais de um título pelo Palmeiras. Né? Ele ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores, 2 títulos muito pesados ainda, de muita importância. Isso foi só com 4 meses de trabalho. Você acha que com essa pequena amostra de Abel Ferreira no Palmeiras dá para cravar que ele é o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro?
Cara, eu acho que hoje, pelo que ele tem demonstrado, principalmente em título, né? Falando em título, eu acho que dá sim. Acho que não tem como a gente falar que não, né? Então, por essa questão de título, né? E por serem títulos importantes, por ser um futebol eficiente, né? Apesar de tudo, apesar de eu mesmo já ter criticado aqui a forma como o Palmeiras joga, mas é um futebol que está sendo eficiente, né? Então, e os títulos estão vindo. Então, logicamente, hoje, né? Hoje dá para dizer que ele é o melhor técnico de atividade pelo que ele está apresentando, né? Então, dá sim, né? Claro que com a continuação da temporada a gente pode ter uma mudança, né? A gente pode ter o Rogério Ceni como o maior técnico, enfim, isso pode mudar, mas hoje eu apesar de não gostar do futebol que ele propõe, eu eu não tenho como dizer que ele não é o melhor técnico do Brasil. Então, hoje a minha opinião é essa. Ele é sim o melhor técnico de atividade pelo que ele está produzindo, né, em títulos. Então, considero isso. Eu acho que o Abel é o melhor técnico no que se propõe a fazer, né? Acho que a equipe dele tem uma cara, né? A gente não pode negar isso, a gente pode discutir sobre a qualidade do futebol jogado, né? Mas tem uma cara e é eficiente. E são um pouco mais de 4 meses de trabalho, né? Então dá ainda para ter algum tipo de perspectiva de melhora, né? Que ele crie outros tipos de situações dentro do jogo, que o Palmeiras passe a jogar de determinada maneira, né? Fora dessa aqui, todo mundo já sabe como é que joga, né? Eu creio que dentro do que se propõe, ele de fato é o treinador mais eficiente no momento, né? Então, a gente sabe que no Brasil, né, a análise é fundamentada principalmente em cima dos títulos, então não é nenhuma besteira cravar isso, né? Embora eu ache que tem técnicos mais promissores e que podem render mais, né, nos próximos anos. O caso do Rogério Ceni, até do Diniz, né? O Diniz acabou saindo um pouco, acabou não, saiu, né, do São Paulo de uma maneira assim tão desgastante para a imagem dele, né? Mas eu creio que ele tem tudo para evoluir daqui uns anos, nos próximos trabalhos, enfim. Mas analisando hoje, né, e tendo como parâmetro como a nossa imprensa, principalmente a imprensa chapa branca, né, trata o imediatismo no futebol, né? Então, acho que não é nenhuma besteira dizer que é o melhor no momento, não. Só lembrando que quando o Abel chegou, ele não pegou terra arrasada, né? O Luxemburgo tinha sido embora, deixou a terra arrasada. O Cebola, que era o auxiliar, fez o meio de campo ali, o time evoluiu nas mãos do Cebola. Então o Abel pegou um time já em ascensão e melhorou aquilo que ele tinha em mãos, né? Mas cravar hoje que ele é o melhor do Brasil também não acho absurdo. Mas falando em Abel, falando em Palmeiras, falando em Grêmio, tem que falar também de Libertadores, né? Que começou e mal acabou, né? A edição 2020, já começou a edição 2021. Essa semana teve aí a ida da segunda fase pré da Libertadores. E teve dois brasileiros, né, já em disputa, o Santos e o Grêmio. O Grêmio pegou o Ayacucho do Peru, né, já está quase classificado para a terceira fase, a gente pode dizer que sim, porque fez 6-1 em Porto Alegre, agora viaja para Quito, não vai ser nem no Peru, né, porque o Peru não está recebendo voos do Brasil, então o jogo vai acontecer em Quito. Cura um pouco, né, da derrota, mas é um pequeno alento para o Grêmio, mas também não pode se iludir com esse 6-1. E o Santos vai para jogar, jogou com o Deportivo Lara da Venezuela, ganhou de 2-1 na Vila Belmiro, vai com uma vantagem perigosa, né? Porque um gol pro Lara lá na Venezuela, 1-0 elimina o Santos, né? Mas fica o alento aí para o Santos por ter visto vários garotos da base ter entrado, ter dado conta do recado e parece que tá vindo mais uma frutífera geração aí de meninos da Vila. Mas eu queria falar mais não sobre os jogos em si, mas sobre a Libertadores em si, porque o Grêmio, ele foi sexto lugar no Campeonato Brasileiro, o Santos foi oitavo, o Grêmio pegou o terceiro lugar do Peru e o Santos pegou o segundo lugar da Venezuela. Assim, a gente sabe que o Santos e o Grêmio são melhores que esses times, mas eu acho que é meio contraditório o oitavo lugar jogar com o segundo lugar de um campeonato nacional.
André, qual é a sua opinião sobre esse inchaço da Libertadores? Cara, eu acho que prejudica um pouco, né, a qualidade do campeonato, porque a gente tem uma inundação, né, de equipes que destoam muito, né, dos primeiros colocados, né? Então, eu acho que, inclusive, a gente deveria ter no Brasil no máximo seis, né, no máximo seis classificados, quatro direto, dois para pré, e que fosse um pouco mais equilibrado, né, isso, porque menos equipes seria mais qualidade, né, do campeonato. Então, eu penso que oito times do Brasil serem classificados, eu acho que é até absurdo, e sem condições, né? Então, eu acho que deveria ter menos times, até poderia ser um torneio mais rápido, né, enfim. Mas eu acho que muitos times acabam prejudicando a questão de qualidade, isso não tem nenhuma dúvida. Então, talvez até fosse interessante só quatro times, né, de cada país. Seria até mais justo, né, independente de qualquer coisa. Então, eu penso assim que menos times é mais qualidade de futebol. Eu penso sigo essa linha. Acredito que vocês também. Ô, Júnior, o que você acha? Tem que diminuir vaga? Tá bom assim? Eu penso que diminuir as vagas para convidar de novo os times lá do México, né, cara? Pô, sou mó viúva dessa época aí, que não faz muito tempo, mas que eu gostava bastante. Os times mexicanos são muito bons e elevavam o nível da competição, né? Porque a gente observa, né? Não é. O Santos está perigando que sair, né? Porque ganhou muito apertado e porque está com um time de garotos. Então, se perder, é até aceitável. Mas o Grêmio parece que jogou contra um catado, cara. Um amontoado. E, pô, o time foi terceiro lugar, como você mesmo comentou, no Campeonato Nacional. Então, a disparidade é muito grande, né? E até se diminuísse ali, né, para quatro clubes, toda vez que encontrar com um time desse pela frente é goleada. Tem times da Série B aqui no Brasil que ganhariam esses times com tranquilidade. Então, há muita diferença, né? Então, se não entrar de volta os times do México, eu nem sei se dá jeito, né? Se tem como melhorar a qualidade ali dos confrontos, simplesmente diminuindo o número de participantes, né? Por conta da grana, a gente sabe que não vai diminuir, porque quanto mais jogos, né, mais a televisão vai pagar e você tem que agraciar, né, todas as federações. Então, acho que é isso que eles buscam, times de todos os países, para poder aumentar a questão financeira. Aí eu fico nessa linha. Meu sonho é que os times mexicanos voltem para a gente ter jogos mais difíceis. Por mais que eu já tenha sofrido com esses times, eu prefiro assim, né, jogos mais interessantes. Eu vou muito na linha do Júnior mesmo, em relação aos times mexicanos. Acho que fazem muita falta ao torneio. E em relação a vagas, né? Eu não sei o que acontece. Me parece mais algum tipo de relação escusa entre a CBF, a AFA e a Conmebol, né? Porque é uma chuva de vagas assim sem fim, né? 8 times do Brasil jogando o campeonato. Se a gente pegar a tabela do Brasileiro da Série A, né? Quase metade dos times vão para a Libertadores, né? Eu acho que acabou banalizando, né, essas vagas, né, que antigamente era muito disputado, né, o G4 e tudo mais. Isso acabou, né, virou uma distribuição a rodo, né. Por muito pouco o Ceará não vai para a Libertadores no Brasileiro, né, e via Brasileiro, né, o Bragantino também, enfim, pelo segundo turno que fez. Mas, alheio a essas questões, eu acho que essa disparidade esportiva na Libertadores bebe muito da fonte da disparidade econômica também, né? Acaba sendo um reflexo de né? Então, o Brasil, obviamente, né, pelo poder econômico que tem, né? E em seguida a Argentina, além dos feitos esportivos, né? Então, eu vejo que isso acaba sendo. As equipes brasileiras e argentinas estão muito à frente das demais em relação a tudo, né? O futebol praticado no país,
o estágio desses países, se a gente for comparar, fazer um ranking da FIFA, né, e tudo mais. Então, eu acho que por isso que eu olho com bons olhos a volta dos times mexicanos na Libertadores, né? Eu acho que seria uma espécie de tentar quebrar essa polarização ali Brasil-Argentina, né? Então, vejo com bons olhos, como eu disse, né? Eu Ô, confesso. Felipe, Pode falar, André, não, pode só queria falar. levantar uma questão. Essa enxurrada de vagas para Libertadores não só diminui a qualidade da própria Libertadores, como dos próprios campeonatos nacionais. Então Sim, também sim. tem esse ponto, tinha esquecido disso. E vocês citaram muito bem também essa questão do México. Também concordo, tinha esquecido desse ponto, né? Concordo totalmente com vocês que os times mexicanos na Libertadores seria muito interessante e aí elevaria, logicamente, o nível da competição, com certeza. Eu queria pontuar isso. É só outra coisa também, eu acho que essa enxurrada de times, né, acaba sendo a tônica também das competições, né? Agora, tava rolando um papo aí que a Copa do Mundo teria uma fase, digamos, pré-Copa, já na Copa, né, semelhante à Libertadores, né? Não sei, eu parei de acompanhar, não sei se vocês têm alguma novidade sobre isso. Eu ouvi esse papo também, mas acho que não foi pra frente essa ideia, não. Então só ficou no papo mesmo, por enquanto. Eu confesso sim que eu tenho um sentimento meio dividido quanto a isso, porque eu acho que o oitavo colocado do brasileiro não deve sentar na mesma mesa que o segundo colocado da Venezuela. Por mais que o Santos ele possa ser melhor do que o Deportivo Lara. Existe um abismo técnico aí, né, entre Brasil, como o Felipe comentou, entre Brasil e Argentina. Até por isso os caras dão muita vaga para Brasil e Argentina. Eu tava vendo aqui a última tabela do Campeonato Brasileiro. Entre vagas de Libertadores e Sul-Americana, foram 14 times que se classificaram. Isso porque o Palmeiras ganhou a Libertadores. Se tivesse um brasileiro ganha a Sul-Americana, a gente teria 15 times se classificando. Então, assim, ó, são 15 que se classifica, um que fica sem nada e 4 que caem. É muita vaga, né? Mas, assim, também se a gente quiser falar, pô, a diferença é muito grande, tem que dar mais vagas para Brasil e Argentina. Acaba virando meio que um elitismo, né? Excluir os outros países. Então, teria que ter algo pensado pela Conmebol para fortificar o futebol de Peru, Venezuela, Bolívia. Até recentemente o campeão boliviano, o Always Red, ele veio para o Brasil fazer uma excursão e ele perdeu para a Portuguesa. Portuguesa que está agora na quarta divisão, né? Então é um nível técnico assim sofrível, mas que a Conmebol tinha que dar um jeito de equilibrar a Conmebol, as federações locais equilibrar, dar um up nesse nível técnico desses países para que eles possam competir, né, com o Brasil e a Argentina, porque quanto mais distante for, mais Brasil e Argentina vai ter e vai ficar só nesse mesmismo, né? Ô, Matheus, só Oi? para comentar uma coisa que você falou, é, essa questão da Conmebol ajudar nesses times a elevar, né, o seu nível, cara, o maior problema é que isso depende muito de dinheiro, né, cara? Acho que passa totalmente pelo dinheiro. Então, acho que é impossível, né, a Conmebol fazer alguma coisa para elevar o nível técnico, a qualidade desses times, porque, infelizmente, a tendência é esse abismo ser cada vez maior, né, inclusive, porque cada vez mais o futebol depende do dinheiro. A qualidade do futebol depende do dinheiro. Então, só para pontuar isso, né? Acho que realmente não tem o que ser feito, porque infelizmente a gente está refém do dinheiro no futebol, né? Isso é uma coisa muito clara. A gente está refém do dinheiro. O time que não consegue um bom patrocínio, não consegue uma boa receita, ele, infelizmente, isso se reflete muito na qualidade do time. Então, simplesmente não tem o que fazer e parece que essa discrepância vai só aumentar, na minha visão. Então, é muito complicado. Por isso que eu cheguei a falar sobre 4 times, né, de cada país, que pelo menos seria algo justo. Apesar da discrepância ser grande, seria pelo menos justo, né? Porque não tem muito o que fazer sobre isso. Eu temo ser um caminho sem volta, né? Cada vez Brasil e Pois é. Argentina se descolar mais do resto. Mas vamos rodar a pauta aqui, falar de Champions League, que essa semana foi movimentada, né? Agora a gente tem os primeiros 4 quadrifinalistas, né? Tem o Liverpool, o Dortmund,
o Paris Saint-Germain e o Porto. O Liverpool ganhou do Leipzig, né? Ganhou de 2-0, repetiu o placar da ida. Os dois jogos foram no mesmo estádio, né? Com todas as restrições a viajantes que vêm do Reino Unido. E o Liverpool assim, mostrou tendências do que já tinha mostrado antes, mas eu não sei se dá para chegar. Você acredita, Felipe, que dá para chegar? Já está longe a Premier League, dá para o Liverpool pensar em título na Champions League? Assim, a gente sabe que em mata-mata tudo pode acontecer, né? O Liverpool, como você bem disse, teve alguns flashes, seus melhores momentos, né, no jogo, mas no geral foi uma equipe protocolar, né? Eu acho difícil que o Liverpool embale novamente esse ano, né? Um ano muito difícil, né, para a equipe inglesa. Então, não sei. Eu acho que como eu disse, né, no mata-mata tudo pode acontecer. Então, vai depender muito dos talentos individuais ali do time do Klopp. Mas vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser os próximos passos, né? Como na Premier League praticamente não há nenhuma esperança para o Liverpool, né? Só vai sobrar essa competição, né? Então vamos ver o que pode acontecer. Ô, Júnior, falando de outro confronto, o Dortmund empatou com o Sevilla, né, no Signal Iduna Park, de novo com um grande jogo do Haaland, né? Você já é um adepto do haalandismo, você acha que o Haaland pode levar o Dortmund longe? Pô, cara, eu fico naquela meditação que o Haalandinho, nosso Haalandinho, fica fazendo nas comemorações dos gols, né? Dessa última vez, ele até foi mais agressivo, mostrou uma faceta, né, diferenciada, mas infelizmente, né, para a Muralha Amarela e todos os seus adeptos, não tem condição, cara. É muito frágil defensivamente o Borussia. Tudo que eles fazem na frente ali e o Haaland consegue finalizar, acaba que cai por terra, né? Quando eles pegarem um time um pouco mais preparado que o Sevilha, que tem um time muito equilibrado, mas que é no mesmo patamar ali que o Borussia, então qualquer um dos dois que passasse seria, para mim, a mesma coisa. Quando eles pegarem agora na próxima fase, né, um time tirando o Porto, né, que se pegar o Porto tem chance de passar, mas eu não sei agora se é sorteio, eu não lembro. Vocês podem me refrescar a memória aí, se vai ter mais um sorteio ou se a chave já está Sorteio. o sorteio ainda, né? Uhum. Então o sorteio, se pegar o Porto, tranquilo, tem jogo. Os dois times estão no mesmo nível. Mas se pegar qualquer um outro aí agora, cara, se passar Real, passou Liverpool, vai passar Bayern, passou PSG, esses times são muito superiores. Então, o brilho, né, para mim, vai acabar ficando nessa próxima fase. Infelizmente, né, porque a gente vê o Haaland quebrando recorde. Não sei se vocês são assim, mas eu tenho essa coisa comigo. Quando eu vejo alguém que está perto de quebrar recorde, cara, eu começo a torcer, pode ser qualquer um. Porque eu fico ali, cara, na expectativa do cara entrar para a história e depois ter que surgir um outro para fazer diferente, né? Eu gosto dessas coisas de quebra de recorde. Então, eu fico torcendo para ele ano que vem, né? Ano que vem não, né? Próxima temporada, meio do ano, de repente conseguir uma transferência para um time maior, um Liverpool, um City. City não é maior, né? Mas tem mais dinheiro no momento para conseguir jogar mais a Champions, né? Participar mais, fazer mais gols. A gente não sabe se o Borussia vai estar na próxima porque está muito mal no campeonato. E aí eu acho que é isso. Vai ficar, infelizmente, né, nessa próxima fase aí. Vamos aguardar o sorteio para a gente falar melhor. Ô, Júnior, você comentou bastante sobre o Porto, né? O Porto parece ser o que tá todo mundo querendo pegar, né, na próxima fase. Eu queria saber aí de você, André. O Porto, mesmo sendo fraco, aparentemente deu muito trabalho, né, para a Juventus. Deixou a Juventus aí. Foi até eliminada de um jeito meio cruel, né, com um gol qualificado na prorrogação, que eu acho isso bizarro. Mas o que dá para dizer desse Porto, André? Foi um time organizado, né? Muita gente pode dizer que ficou surpresa, né? Porque, claro, o Juventus
muito acima, né, tecnicamente, mas é um time organizado que tem condições de disputar, né? Não sei se tem condições para ser campeão, mas é um time que está se mostrando eficaz, né? Conseguiu parar o Juventus, né? Então tem condições, né? E tem condições de disputar. Eliminou um time grande, né? Um time forte. Então, inclusive, até falar uma coisa para vocês, né? Eu sempre tendo a torcer para os times teoricamente mais fracos, né? Quando não tá o meu time envolvido, eu tenho já isso comigo há um bom tempo, né? Assistindo um jogo de futebol, sempre o time teoricamente mais fraco é o que eu torço, né? Eu sempre tendo a estar do lado dos mais fracos, né? Então, me agradaria muito, né? Se esses times ditos menores conseguissem, né, chegar à final, serem campeões. Inclusive o Borussia, né? Apesar de ser muito pouco provável, seria interessantíssimo, né? O time com o Haaland chegar, né, à final e ser campeão, né? Até questões políticas, né? Um time sempre se posicionou contra o nazismo, né? Já teve até um presidente afastado, né? Por ser contra o nazismo. Teve membros da diretoria que foram mortos por terem produzido material antinazista, né? Na época. Então é um time politicamente tem uma história, né? Então é um time muito interessante, muito grande, né? Tem muita história e por esse momento do Haaland seria sim fenomenal, né? Se sagrasse campeão, mas é muito pouco provável, como o Júnior falou, pouquíssimo provável, infelizmente. E, e seria até bom para ele, né? Se ele conseguisse ir para um time de maior expressão, que provavelmente vai ser o que vai acontecer, né? Mas voltando ao assunto do Porto, eu acho que é um time que pode surpreender, principalmente porque a gente está num momento muito atípico, né? Então, é possível. Acho que está em aberto. O Porto ter passado pelo Juventus, apesar de ter sido um jogo que foi definido no detalhe. É, inclusive, cada um ganhou uma partida, né? Foi definido mais por questão de gol fora de casa e tal. Mas, enfim, acho que está em aberto. Acho que é possível. Claro que vai ser muito mais difícil do que para outros times, mas é mais fácil o Porto ser campeão do que o Borussia, né? Mas é possível, sim. É um time organizado, um time que tem se mostrado eficiente. E acho que não dá para a gente cravar que não tem chance, né? Acho que tem, sim. É só para pontuar isso que o André falou, não podia passar batido sobre torcer para os times mais fracos, né? E também citou o Porto, né? A última vez que um clube europeu, com exceção da Inglaterra, Alemanha, Espanha ou Itália, ganhou uma Champions foi justamente com o Porto, né? 2004. Eu acho que isso vai ser, já é difícil hoje em dia, vai ser muito mais, né? Estão gestando essa Super Champions, né? Para os times ali mais ricos ficarem fazendo uma espécie de, eu não sei bem como é que vai ser o campeonato, né? Mas parece que eles vão ficar disputando entre si mais algumas rodadas antes de ir para o mata-mata, né? Então isso mina completamente as chances dos times de menores investimentos de chegarem nessas fases, né? Então a gente pode estar presenciando aí com o Porto um dos últimos moicanos em relação à proximidade de título, né? Ou finais, semifinais, essas fases assim derradeiras. Isso que você citou agora, Felipe, é a tal da ideia da Superliga, né? Seria um campeonato que aconteceria o ano todo, só com o clubinho dos maiores, né? E um dos grandes entusiastas dessa ideia é o presidente da Juventus, o Agnelli, que é o presidente da Fiat, né? Que é da família dona da Fiat, que é dona da Juventus também. E engraçado que nas últimas 3 edições, a Juventus caiu para Ajax, Lyon e Porto. E nenhum desses times faria parte desse clubinho aí dos grandões, né? Então é até meio irônico a Juventus cair para esses times. Mas falando agora um pouco sobre. Depois a gente volta na Juventus, depois eu quero falar mais especialmente sobre Cristiano Ronaldo, mas falar um pouco também sobre PSG e Barcelona, que talvez tenha sido o grande confronto dessas oitavas, pelo menos essa primeira semana, né? Semana que vem tem o jogo que vocês adoram aí, Chelsea Atlético de Madrid. Mas o Barcelona bem que tentou, né? Mais uma eliminação do Barcelona. O Barcelona cai com outra goleada, mas dessa vez a goleada foi no primeiro jogo, né? Então parece que doeu menos.
Vocês acham que tem um, um viés positivo aí para o Barcelona? O futuro era muito ruim nessa temporada, mas você acha que dá para acabar menos pior do que começou? Porque o Barcelona emendou uma sequência boa, né? Agora no campeonato, está próximo do Atlético de Madrid. Fez um jogo que amassou o PSG, mas a montanha era muito alta para escalar e também tinha o Keylor Navas, né? Que fez um jogaço. Felipe, você acha que o Barcelona ainda dá para acabar a temporada dignamente? É, na La Liga está se aproximando, né, dos primeiros lugares e tudo mais, mas eu acho difícil que o Atlético de Madrid não seja campeão nessa temporada, né? Acho que o mais provável para o Barcelona é a Copa do Rei, né, que vai disputar com o Bilbao. O Bilbao, aliás, que está em duas finais, né? Porque da temporada passada contra o Real Sociedad, né, fazendo o clássico basco, ainda não foi feita, né, a partida, né? Mas eu acho que as chances do Barcelona em ser campeão se resumem na Copa do Rei mesmo. Eu não vejo o Barcelona brigando, tendo competitividade para fazer frente ao Atlético, né? Nem o Real também, né? Mas eu também não vejo mais o. Acho que para mim foi muito simbólico esse jogo, que para mim foi a última aparição do Messi com a camisa do Barcelona numa Champions, entendeu? Então eu acho que do ponto de vista, digamos assim, simbólico, né? Eu acho que é muito impactante. Então, não vejo o time com forças para se recuperar nessa temporada, nem no Campeonato Nacional. Realmente não vejo. Eu acho que vai restringir mesmo ao título ali da Copa do Rei, né? Essa última dança do Messi. Ô Felipe, você deu a deixa pra gente falar de Messi e Cristiano Ronaldo. Porque, assim, faz 15 anos que nem os dois juntos não estão nas quartas de finais da Champions League, né? Na terça-feira, o Cristiano foi eliminado, na quarta, o Messi. Você diz aí que é a última dança do Messi, né? Bem provável que o Messi não vai continuar no Barcelona, apesar de ter entrado outro presidente e tudo mais. O Cristiano Ronaldo também, não sei qual que é o futuro dele na Juventus. A Juventus tem uma folha salarial muito grande e ele é um cara muito caro. Não sei se a Juventus vai querer continuar com esse custo. O Júnior, você acha que é o fim de uma era? Se for levar em consideração, né? Nos clubes, pode ser que sim, acredito até que seja, mas se for levar para o fim de uma era deles, né, como protagonistas, eu acho que ainda tem como jogarem mais uns 2 anos em alto nível aí, 2, 3 anos. A gente percebe que o protagonismo vem diminuindo, né? Pouco, mas vem diminuindo a cada ano. Eles já não fazem tanta diferença nesses jogos eliminatórios que a gente às vezes acaba ainda, né, esperando que eles façam alguma coisa. Eu estava vendo o jogo, um pouco do jogo da Juventus, porque foi para prorrogação. E aí você fica aqui naquela esperança, mas infelizmente o corpo, né, não, ele não vai mais aguentar. E aí o Cristiano não consegue fazer mais nada ali, né, além, né, do sobrenatural, a não ser que tivesse alguma bola sobrando ali, os companheiros estivessem ajudando um pouco mais, o que não é o caso, né? Montaram um time muito fraco em volta dele na Juventus e infelizmente é até ruim comprovar, né, que ele perdeu 3 anos da vida dele ali jogando com um time que não foi montado à altura para ganhar o campeonato. Trocou muito de treinador, outra coisa que atrapalha muito. Então, o projeto para ele ali foi totalmente mal desenhado. Para gente que acredita que só aqui no Brasil tem projetos ruins, né? Lá fora também tem. Então, acredito que Messi indo para o PSG ou para o City, o Cristiano Ronaldo caçando um outro lugar para jogar, estão falando em Real de novo, não sei. Eu não voltaria para lá, mas pode ser que volte, porque o coração fala mais alto, né? Penso eu que teríamos mais uns 2, 3, teremos, né, mais uns 2, 3 anos aí, ainda com muitos holofotes para esses dois cracassos. Eu acho que a gente tem um outro ponto, né? Concordo com você que a gente pode estar chegando a um final de era, né, de CR7 e Messi, mas tem a questão da pandemia também, né? Isso pode ter afetado um pouco. Isso a gente nunca vai saber exatamente o quanto, né, isso
pandemia afetou, mas é uma temporada típica, né? Então, mas independente disso, eu acho que concordo com você que a gente possa estar chegando sim a um fim de era, né? Era Messi, era Cristiano Ronaldo, porque eles não vão render mais o que eles já renderam, né? O auge dos dois já passou, né? Por mais que eles ainda vão jogar mais algum tempo, mas o fim da era realmente está se aproximando, mas é da vida, né? Aconteceu com todos os monstros, né? Futebol, então vai acontecer com eles, né? Não tem como escapar disso, felizmente, né? Por mais que a gente queira, né, ver esses caras jogando sempre e tal, mas é assim, a vida é assim, né? E o bom da vida também é que surgem novos talentos, né? Surgem novos monstros. E aí estão se apresentando, né? Haaland e Mbappé, como aí duas potências, né? Também no futebol, já até rivalizando. Haalandinho. Isso aí, né? Pelo menos na mídia Dá pra já brincar. são colocados contra, né? Uma possível rivalidade, né? Mas eu acho que é isso, né? Isso é da vida. Eu acho que está chegando, sim, a um fim de era. Mas, por outro lado, estão surgindo dois novos craques, né? Dois monstros. Mbappé já mais consolidado e Haaland como uma coisa assim que pode, inclusive, superar Messi e Cristiano Ronaldo. Né? Isso só o futuro vai nos dizer. Mas essa que é a graça da história, essa que é a graça da vida. Né? Então, eu acho que a gente tem que saber aceitar um pouco isso, né? Por mais que a gente queira sempre ver um bom futebol, né? Ver esses caras monstros jogando, né? Mas a gente precisa aceitar que tudo passa na vida. É só para complementar o que os companheiros estão dizendo, em relação ao Messi, o Cristiano Ronaldo, eu acho que tem duas perspectivas, né, por trás dessa visão, né, sobre o fim da carreira deles que vem se aproximando. O primeiro é que, de fato, tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo vão se aproximando do final, né? Para mim, eles estão entre os 5 maiores jogadores de todos os tempos, eles figuram nesse hall. É um privilégio para a gente poder vivenciar isso, né, por tantos anos, mas acaba chegando ao fim. Então, eu concordo muito com o André em relação a essa visão, né, de passagem de bastão para uma nova geração que está vindo. Mas também tem outra situação, que eu acho que é o que o Júnior acabou pontuando primeiramente, que isso, cada vez mais, eles dependem de muito mais jogadores de alto nível atuando ao lado deles. Eles não têm mais idade, tem mais explosão física para pegar uma bola, sair driblando todo mundo e decidir um campeonato, uma partida. Não é assim. Então, depende muito. Eu acho que eles ainda vão poder jogar 2, talvez 3 anos em alto nível, mas vai depender de equipes que joguem com eles. Eu acho que a gente está falando hoje de um Barcelona que está falido, está sem perspectiva, de um Juventus sem criatividade, mas isso mudaria totalmente de figura, mudaria totalmente de perspectiva, né? Se a gente falasse de um City com o Messi, por exemplo, ou um PSG com o Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que ainda não dá para cravar que é o fim deles dois, né? Eu ainda acho que em equipes competitivas e com bastante qualidade ao redor, eles têm tudo para terminar ainda a carreira deles nos agraciando, né, com o futebol deles por pelo menos 2 ou 3 anos. O Felipe, só mais um ponto, antes de a gente Sim. passar para outra questão. Uma coisa interessante, né? Claro que a gente sabe que Messi, fenomenal, o monstro, não tem discussão isso, né? Mas uma coisa interessante é que a gente nunca viu o Messi jogando fora do Barcelona, né? Sim, Então, verdade. será que o cara se enquadraria bem no City, se adaptaria bem, né? Também tem ou no PSG, enfim. Porque tem esse ponto, né? Ele nunca jogou fora do Barcelona. No City tem o Guardiola, né? Então, quem sim, sabe mais fácil. reviver esses momentos. Só lembrei desse detalhe. Seria a primeira vez que a gente ia ver Messi atuando por um outro time grande. Bom, vou pegar carona no que o Felipe falou sobre o privilégio de ter visto eles jogarem, né? Eu concordo com a sua opinião. Para mim, eu também considero que esses dois eles estão ali já entre os 5 maiores da história. Pelé primeiro, Maradona em segundo. Aí eu não sei ranquear entre Messi, Cristiano e Cruyff. Mas que privilégio, né? Se é o fim de uma era, que privilégio foi ter acompanhado. Acho que nunca teve na história do futebol 2 caras que protagonizaram juntos, né? Que rivalizaram e polarizaram o mundo da bola igual eles dois.
Então, se é o final, que privilégio ter visto. E foi até uma rodada meio simbólica, eu acho, que pode ser ali o fim de uma era, né? Cristiano Ronaldo e Messi passando o bastão, os dois passando o bastão para a nova geração, que seria Mbappé e Haaland. Até que o Mbappé nessa semana não brilhou tanto, né? Mas nos 180 minutos ele foi o cara do confronto. E também foi legal por ter sido assim não vou dizer uma consagração, mas talvez um pedido de desculpa para dois caras que tiveram aí no Real Madrid super campeão nessa última década e que não tiveram seu devido valor, que foi o Pepe e o Keylor Navas. O Pepe, que tinha essa fama de carniceiro, né, e fez um jogaço contra a Juventus, e o Keylor Navas, que talvez por não ser europeu, por ter cara de latino, por ser de um país marginalizado, nunca teve o devido respeito que ele merece no Real Madrid. E ele fez um jogaço contra o Barcelona, até pegando o pênalti. Mas é isso, companheiros. Por hoje é isso. Já estouramos o nosso tempo. Mais uma vez, um ótimo papo com vocês. Queria já deixar meu abraço, André. Valeu. Abraço, irmão. Um abraço a todos. Um abraço a todos que estão ouvindo a gente. Felipe, abraço. Semana que vem estamos de volta. Grande abraço, Júnior. Grande abraço, André. Grande abraço, meu camarada Matheus, da cidade que não tem medo de ser feliz e que brilha uma estrela. Que brilha uma estrela. Exatamente. Tomara que esses ventos de esperança venham varrer o obscurantismo do nosso país. Forte abraço. Junião, um abraço, companheiro. Abraço, Matheus, Felipe, André, sempre um prazer. Tamo junto, até a próxima. É isso aí, você que nos acompanhou até agora. Obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Valeu!